tudo bem? Obrigada. Essa questão, hoje a gente vai falar do medo, hein, Miriam? Quer dizer, tem medo de criança, tem medo de adolescente, tem medo da maturidade. A gente vai começar naquele medinho, né, que as nossas mães colocam quando cantam a musiquinha da Cuca pra gente no berço. Como é que fica isso, Miriam? Não, o medo tem várias fases. A única coisa, eu queria me desculpar, que eu tô muito fanha, eu tô com gripe, a minha voz tá horrível. Mas então eu tô falando até mais baixo, mas... vamos lá pro medo. E o nosso retorno tá chegando perfeitamente aí pra você, Miriam? Não, tá sim. Tá ok? Tá então ótimo. Tudo bem, vamos continuar. Tenho medo na infância, que é aquele medo do escuro, do bicho-papão. A criança tem muito medo que a mãe e que o pai acabem morrendo, de ser filho adotivo, e aquele monstro que elas falam que tem debaixo da cama, né? Que às vezes é um monstro que cresce muito e que fica embaixo da cama, por isso que muitas vezes eles vão para o nosso quarto, porque o monstro está sempre no quarto deles. Exatamente. E tem também o medo do escuro, né, Miriam? Não vai lá que tá escuro, tem toda aquela coisa que geralmente o pai coloca no filho, né, para intimidar, né? E você sabe que isso também é passado muito dos pais para os filhos. Vamos dizer assim, a sua mulher é uma pessoa que tem medo de aranha. Se ela passou isso, com certeza o seu filho ou sua filha vão ter medo de aranha. Então é aquilo, você tem que ter cuidado com o que você fala, porque às vezes a criança nem sabe direito o que é, mas ela vai pegando. Olha, interessante a gente abordar esse assunto. Então quer dizer que a criança pode nem ter o medo nato dela, quer dizer, mas é o medo que o pai tinha ou a mãe tinha anteriormente e pegou na criança. Porque a criança não tem porquê. Ela não tem porquê ter medo de escuro, ela não tem porquê ter medo de nada disso. Mas é o medo que você tem. Então, se você tem medo de escuro, você fica, bom, deixa acender uma luz, porque a criança vai ter medo de escuro. A criança não tem porquê ter medo de escuro, não tem porquê ter medo de nada. Quer dizer, a gente que incute aquela consciência nela. Quando você traz a criança da maternidade, você que determina onde essa criança vai ficar ou não. Se você tem um quarto para ela, lógico que se você não tem, a criança tem que ficar no seu quarto, é uma coisa. Agora, se você tem um quarto e você deixa ela lá, se você deixa o quarto no escuro, a criança, ela precisa, então ela tava no seu útero, ela tinha barulhos, ela tinha um monte de coisa. Deixa um radinho com um som bem gostoso, a criança fica ótima. É que a mãe quer, por facilidade também, ficar no quarto, porque você não tem que levantar para dar de mamar toda hora. Aí a criança vai acostumando, que ela chora um pouquinho, ela tem alguém do lado, entendeu? Então depois você vai associando, também ela tem medo de ficar sozinha. Mas tem o medo de escuro. Por quê? Porque você também tem medo de escuro. Então vamos deixar uma luzinha. Então muitas vezes não é a criança, é o seu medo e você vai aumentando, vai passando isso para ela. Exato. Então quer dizer, até quando você citou essa questão de que a criança tem que ficar perto da mãe, etc e tal, perto dos pais, elas estão praticamente puras, não tem essa questão de medo, mas por uma própria comodidade, os pais acabam incutindo esse medo na criança, não é, Miriam? Exatamente, a criança não tem isso. Você vê que quando tem criança que fala assim, olha, eu tô brincando com meu amiguinho imaginário e tal, a criança não tem medo disso. A mãe é que fica, pelo amor de Deus, com quem que você tá brincando? O que você tá vendo? A criança não tem medo de nada disso. A criança não imagina nenhum perigo sobre isso. Entende? São os pais é que põem medo nisso. A criança não tem medo de nada disso. Nós é que temos medo e aí a gente vai colocando o medo na criança. Então você tem medo do escuro, você pode ver que um pai ou uma mãe medrosa, a criança com certeza também é medrosa. Tá. Vale lembrar também, não é, Miriam, que o medo pode ter também o seu lado positivo, né? Porque através do medo a gente também pode se prevenir de determinados perigos. Não, o medo é bom. O medo é bom. Tudo tem o seu lado bom também. O grande problema, Carlos, é quando te impede de fazer as coisas. Porque tem crianças que elas não dormem. Não dormem se não estiver ali do lado. Porque aí qualquer barulhinho, você fica assustado. É muito difícil. E você leva isso
Você dormir na cama dos seus pais, ou você dormir com alguém enquanto você é pequenininho, é bonitinho e tal. Mas imagina você crescendo, você passando por um adolescente. Como é que você faz quando você começa a fazer trabalho na casa dos amigos? Aí já começa a ficar uma coisa meio ridícula, sabe? Eu tenho que ir dormir com alguém. Então, tudo isso, não dá para você ir colocando no seu filho. Mais uma vez, Miriam, a gente vai pegar no pé dos pais, né? Tem pais que não deixam os filhos dormirem na casa dos outros, mas nem por decreto, né? Carlos, mas hoje em dia não dá mais isso, né, Carlos? Porque a escola mesmo, como é que você faz com o trabalho na escola? Como é que faz? Você tem que dormir. E eu acho assim, as crianças, do mesmo jeito que elas vão para a escola logo cedo, elas têm que ter uma troca. Se ela tem troca na escola, ela tem que ter isso. Então, você quer conhecer os amigos, eu acho muito certo. Eu nunca falei para minha filha ir para casa de uma pessoa sem antes conhecer também. Sim. Então vai, conhece, traz a pessoa para dormir na sua casa também. Entendeu? Eu acho que mandar uma filha pequena ou alguém para uma casa que você não sabe onde é, nem com quem, eu também não acho muito correto. Até já vai cair naquela questão da irresponsabilidade também, não é mesmo? Exato. Mas você tem que conhecer e você tem que deixar, porque senão seu filho fica muito diferente. Né? Porque do mesmo jeito que está indo para a escola e está trocando, ela tem. Se você tiver condições financeiras, deixa acampar junto à escola, deixa fazer aquelas viagens, porque todo mundo faz isso hoje, Carlos. É normal. Então, se seu filho não fizer, ele vai ser o diferente. E tem muitos pais que não percebem isso, né? A gente está falando do medo, né, Miriam? E aqui, no caso, a gente começa a falar um pouco também dos pais, porque, como você mesmo disse, isso daí acaba sendo um problema celular. Quer dizer, a pessoa adquire desde pequeno um medo que ela nem tem. Exato. Eu vou mandar meus filhos para acampamento. E se acontecer alguma coisa? E se perde? Gente, deixa eles viverem. É normal. O que vai acontecer no acampamento vai acontecer na sua casa, vai acontecer em lugar nenhum. É normal. Deixa os seus filhos viverem. Isso é muito bacana. Aí vem na adolescência, que é uma criança medrosa. Então você já imaginou o primeiro dia na escola? Para as meninas vem o medo de que roupa que eu vou, porque aí a menina começa a se preocupar, né? Com aquela roupa, como ela vai, se ela começa a se maquiar. Que para as mães são um tormento, é usar o salto, é se maquiar. Para os meninos, ele não vai parecer bobo. Tem cada fase, vem a diferença, né? Você começa a perceber o comportamento de cada um. Na época do vestibular, na maturidade, vem se eu vou se manter no meu emprego, como é que eu vou me manter, como é que eu vou sustentar a minha família. O casamento, separação, os filhos, a casa própria. E também tem o da velhice. Que aí, depois de um tempo, você começa a perceber que os seus amigos já estão ficando doentes, alguns morrem. Como você convive com tudo isso? Esse é considerado um dos medos mais perigosos, Miriam, aí dentro do seu ponto de vista, ou não necessariamente? Não é perigoso. Eu acho assim, hoje em dia você não tem mais tanto aquela coisa de vamos almoçar com os avós, vamos ficar... Então eles se sentem meio afastados. O que a gente tem visto é isso, é porque você não tem tanto convívio. Quer dizer, é o medo praticamente aí associado ao isolamento. Exatamente. Então, o que tem que tomar cuidado é uma depressão por causa disso. Porque vai se isolando. Antigamente você tinha um encontro semanal, que hoje você quase não tem mais isso. Exato. Então a pessoa, se os filhos todos casaram e ela não tem acesso mais àquele encontro semanal, se ela não, vamos dizer que ela perdeu o companheiro, ou ela não é ativa, ela não sai, não faz alguma coisa, ela fica ali a semana inteira isolada, né? Então ela sente que aos pouquinhos ela vai perdendo o convívio com todo mundo, inclusive ela não tem mais a vontade de fazer nada. Então isso leva a uma depressão. Aí sim tomar um cuidado. Quer dizer, quanto mais você procurar ampliar o seu ciclo social e principalmente, não é, Miriam, procurar pessoas de idades diferentes também, né? Esse medo pode ser aplacado ou pelo menos minimizado, né?
assim, hoje a gente vê muitas pessoas na terceira idade fazendo a faculdade da terceira idade. Foi um ganho muito grande, eu acho, porque tem milhões de interesses e pessoas de várias idades fazendo. Apesar de ser faculdade da terceira idade, você acha pessoas de várias idades fazendo e é muito interessante. E ali você faz amizade com muita gente. Então, quer dizer, você se mantém ativa, está estudando e está fazendo amizade. Isso aí é bastante interessante. Já que você citou aí a palavra ativa, a gente pode falar também da população economicamente ativa, Miriam, e falar daquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, mas têm medo também de se expor, têm medo de se expressar numa reunião e muitas vezes levam prejuízo com isso, hein, Miriam? Como é que a pessoa faz para minimizar também tudo isso daí? É porque aí tem o medo de expor a sua ideia e de ser ridícula, de ninguém achar a sua ideia interessante. Aí daqui a pouco ela não fala nada, mas alguém levanta a mão e acaba falando a mesma ideia. Né? E aí ela fala assim, poxa, por que eu não falei? Mas é assim, eu acho que a gente tem que aprender a se colocar. Isso que eu digo para todo mundo. Se ninguém gostar da sua ideia, sinto muito. Mas se a gente for pensar em tudo, se você for avaliar tudo, você não faz nada. Então, a partir do momento que você teve a ideia, você achou viável, coloque a ideia. Coloque a ideia. O grande problema é o medo. Então, o medo gera ansiedade, o medo gera o estresse, e aí vai tomando conta do seu corpo. E aí gera todo aquele ciclo que eu te falei do medo. Né? Que aí entram os hormônios e aí você não consegue fazer nada, que aí numa reunião te paralisa. Você começa a suar frio, tudo, e você aí fica, eu não vou falar nada porque eu vou bancar o ridículo, ninguém vai gostar da minha ideia, mas é assim, uma ideia, falar em público, seja o que for, é uma exposição. Quando você tiver que fazer, respire fundo, vá e faça. É exatamente isso que eu faço que eu falo também dentro das minhas dinâmicas de oratória, porque a gente percebe muitas vezes as pessoas têm umas ideias muito bacanas, Miriam, mas não conseguem colocar simplesmente pelo medo de não serem aceitas pelas outras, né? E a gente não precisa ser aceito por todo mundo, né? Exato, e nem vai ser, Carlos. Você não vai conseguir ser aceito por todo mundo. Porque é impossível isso. Mas o problema é ser aceito por você. Esse é que é o problema. Essa pessoa, quando pensa assim, é porque nem ela está convencida daquela ideia. Então é assim, você tem que estar convencido da sua ideia. Essa ideia é boa mesmo? Eu acho essa ideia importante, acho que dá para aproveitar. Então pronto, Carlos. Aí você passa a ideia para frente. Se ela não for boa o suficiente para todo mundo, tudo bem, mas pelo menos eu falei. O pior é você ficar quieto, depois você chegar na sua casa e falar, poxa, por que eu não dei minha opinião? Isso eu acho muito pior. Fica remoendo aquilo lá também, né? Exatamente, perder a oportunidade de se colocar. E às vezes perder a oportunidade de ver a sua ideia e ir pra frente. Isso que é o pior. Eu acho que isso é o pior, Miriam. Porque poderia ser aproveitada e muito bem aproveitada, mas você ficou quieto. Porque ficou quieto por medo, por vergonha, né? Então é assim, é vencer o seu medo. Eu digo que quando a gente olha o medo de frente, eu sei que não é fácil, mas vai aos poucos. Quando a gente olha o medo de frente, ele não é tão grande. Ele se torna bem menor. Então é fazer um exercício, começar a olhar o medo de frente. Quando a gente vai e encara o medo, ele se torna muito menor do que a gente imagina. E cabe isso também, não é, Miriam? Uma boa reflexão a respeito, né? Por que será que eu estou sentindo medo de fazer alguma coisa? Por que será que eu estou com medo de ter alguma coisa? Isso também é muito importante a pessoa analisar, não é? Sim, porque o medo paralisa você. O medo é importante, como você falou. Se você não tiver um medo, você vai atravessar uma rua, você não vai olhar dos lados, você vai atravessar e vai ser atropelado. Então você precisa ter um medo, sabe? Ele te breca em algumas situações e é importante. Agora, o que não pode acontecer é ele te brecar em todas as situações. Então ele tem que ser um medo saudável, vamos dizer. Né? Ele não pode te paralisar.
A hora que ele começar a te paralisar, ele está te fazendo mal. Então está na hora de você olhar ele de frente e falar, pera um pouquinho, quem comanda aqui o meu corpo sou eu. Então eu deixo você fazer algumas coisas. Agora me paralisar, não. Isso é interessante. E aí você vai em frente. E a gente sempre costuma contextualizar tudo, não é, Miriam? Eu noto que desde o começo, logo quando você começou a conversar com a gente aí sobre o medo, nessa programação aqui especial que a gente está fazendo, você estava se desculpando porque estava um tanto disfônica, né? E a gente percebe assim, se você tivesse medo, por exemplo, de expor esse, digamos, problema, quer dizer, essa intempérie aí, a gente nem teria tido esse papo bacana que a gente teve agora, que eu percebo que a sua voz está bem melhor agora do que no começo do nosso programa. Olha só que legal. Não, a gente não tem que ter medo das coisas, eu só avisei. Porque eu não posso aumentar o tom da voz, porque senão eu fico sem. Então eu avisei que eu não poderia falar mais alto. Mas eu posso falar sim. Então qual é o problema de eu falar desse jeito? Se pra vocês aí na rádio não tem problema, ótimo. Nós fizemos a entrevista. Isso é bem bacana. E eu também não tive medo de tecer esse comentário sobre o meu convidado especial dessa terça-feira, né? Quer dizer, como que a gente vai começar, né, a se entender se a gente não falar como que a gente quer ser entendido, né, Miriam? Exato, é que às vezes as pessoas querem que a gente adivinhe as coisas. E aí fica muito difícil. Nada como conversar. Miriam, tem uma pergunta aqui chegando de um ouvinte, eu não consegui entender o nome dele aqui, mas ele está pegando naquela noção que a gente falava sobre o medo de idoso, né, o medo do idoso em si. Ele coloca aqui, o que fazer quando, por exemplo, os filhos... como, por exemplo, quando os filhos não querem a convivência dos avós com os netos. Existe uma forma de tentar equalizar também esse medo dos pais aproximarem essa convivência, Miriam? Quando os filhos não querem? Quando os próprios filhos não querem que os netos acompanhem os avós. Olha, eu acho muito estranho, né? Os filhos... Então, é uma coisa complicada porque essa pergunta está parecendo mais um problema de família do que um problema de medo, né, Miriam? Porque é assim, depende muito da idade desses netos, né? O que eu posso falar? Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, a minha filha, enquanto ela era pequena, eu ia sempre, nós reuníamos nos domingos. Agora, minha filha já é grande, minha filha tem carro, então de vez em quando ela vai ver a avó. Mas o que eu tô falando, ela consegue ir sozinha. Mas vamos dizer que eu tivesse uma briga com a minha sogra. A minha filha poderia ir sozinha. Agora, eu não sei o que ele quer dizer com os pais impedirem. Os pais brigaram e aí os netos são pequenos... Quer dizer, são N casos, né? Uma situação bastante tem como genérica. Pra ele tá aí no... Não está. Ele fez a pergunta aqui nessa questão por telefone apenas, né? Mas dá a entender aqui, até pela questão da formulação da pergunta, que talvez seja uma questão de se conversar até dentro da família, né? Não é aquela questão de medo, falar, olha, você não vai com o vô porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então é mais uma questão de tentar se acertar propriamente com a família do que tentar curar um determinado medo, não é, Miriam? Eu acho assim, eu tive, quando pequena, eu fui criada assim, eu ia passar todas as férias no interior, em Monte Alto, com a minha avó. Meu avô morreu muito cedo, mas eu ia lá passar com a minha avó. E foi uma fase muito gostosa. Eu acho muito gostoso a gente lembrar dessa fase com os avós. Eu guardo muitas lembranças e eu acho muito importante. Tanto que eu quis que minha filha tivesse isso. Eu acho extremamente importante. E eu acho importante tanto para os avós como para as crianças. Né? Se você teve algum problema com o seu pai, com sua sogra, isso não impede a criança. É importante para o convívio dos dois. Então, está mais parecendo um problema familiar aí. Mas eu acho que você não pode deixar o seu problema impedir o convívio do neto. Quer dizer, como a gente contextualizando aí com o nosso assunto, a pessoa não pode ter medo também de chegar e perguntar para o filho ou chegar e perguntar para o pai por que não quer esse convívio, né? Exatamente. Porque é um convívio tão importante que depois ela vai carregar isso para sempre. Exato.
né? Então procura ver o que está acontecendo e deixa isso, porque eu acho isso extremamente importante. Você lembrar dos avós, eu acho extremamente importante, tanto para um como para outro. Miriam, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação no nosso programa. Com certeza a gente volta na próxima terça para discutir esses assuntos intrigantes que a gente deixa muitas vezes passar despercebidos, mas que fazem uma grande falta a gente colocar à tona e discutir e entender a respeito deles. Com certeza, e com a voz bem melhor. Boa semana. Para você também, Miriam.